Ninth grade! Esse é o vídeo de orientação do bloco 4, cujo assunto é Racial Prejudice, preconceito racial. A grande maioria das atividades vai tratar de Reading Comprehension, leitura e compreensão de texto, mas a gente também vai ter o foco aqui de Word Formation, formação de palavras, através do sufixo. Teacher, o que é isso? O que é sufixo? Vamos ver? Let's start! Os suffixes, ou sufixos no português, são fragmentos de palavras, pedacinhos de palavras, letrinhas, que nós colocamos no fim de palavras para formar outras, tá? No português, por exemplo, a gente utiliza o diminutivo. Se eu quiser falar um carro pequeno, é carrinho, não é? Esse inho é um sufixo, galera, tá? Então, o sufixo são pedacinhos de palavra que a gente coloca no fim de alguma palavra específica para formar outras. E a gente vai ver nessa página aqui alguns exemplos de sufixos no inglês e de como esses sufixos modificam os sentidos das palavras. Começando por essa aqui, ó. Care, C-A-R-E, é a mesma coisa de cuidar. Cuidado. Quando eu adiciono less, L-E-S-S, no final do care, significa sem cuidado. Se eu quiser falar assim, o João é careless, João is careless, o João é descuidado, ele não tem cuidado com as coisas. Agora, olha que bacana, olha que interessante, eu vou mudar o sufixo. Ao invés de utilizar o less, eu vou usar o full, F-U-L, que dá o sentido de cheio, de completo, de muito. A gente já sabe que o care é cuidado, não é? Então, a pessoa que é careful, ela tem muito cuidado, ela é cheia de cuidado. Se eu quiser falar que a Maria é careful, Maria is careful, a Maria é cuidadosa. Viram como o sufixo modifica o sentido das palavras? Olha que legal. Um outro exemplo para vocês. Usually. A palavrinha usual, terminando ali no primeiro L, significa comum, normal. Quando eu acrescento esse LY, pessoal, ela passa a significar normalmente, comumente. Olha que interessante, o uso dela vai ser outro, né? Another example. Todo mundo sabe o que significa happy. Happy é feliz, não é? Termina com Y. Atenção, tá? Agora, se eu coloco ness depois do happy, deixa de significar feliz e passa a significar felicidade. O estado de quem é feliz, a condição, aquele momento de quem é feliz. Felicidade. Olha só. Com I, tá, pessoal? Happiness escreve com I mesmo, eu não errei. Another example. Equal. É igual. Quando a gente acrescenta esse ITY, IT, vira equality, igualdade. Olha que interessante. Estão vendo como os sufixos, eles têm a função de atribuir algum outro sentido para a palavra? Que eles estão, em que eles se anexam? É isso que a gente vai ver a partir de agora, ok? So, let's go! Os dois primeiros textos que vocês tiveram acesso foram 2 panfletos do Black Lives Matter. O Black Lives Matter é um grupo, é uma organização não governamental que faz protestos, que luta pelos direitos das pessoas negras desde o ano de 2013. Com certeza vocês ouviram falar nesse nome Black Lives Matter demais nos últimos meses, mas não é uma organização nova, tá? Eles estão lutando pelos direitos dos negros há muito tempo. E aqui a gente tem 2 panfletos. Um deles chama para um Peaceful Protest Rally. Olha as mãos em punho. Isso é um símbolo deles, tá, galera? As mãos em punhos, os braços estendidos
é um dos símbolos de luta do Black Lives Matter. E no texto 2, eles já clamam para um fim. End police brutality. Isso a gente já tem principalmente depois dos eventos que aconteceram recentemente, após as mortes de 2 pessoas negras nos Estados Unidos por causa de uso excessivo de força policial, tá? E aí a gente tem na letra A. Os textos 1 e 2 são cartazes diferentes, de diferentes protestos do movimento social Black Lives Matter. E esse movimento foi fundado em 2013 com origem na comunidade afro-americana. A que esse movimento se refere? Global warming, coronavirus ou racism? Marcar uma opção apenas, tá, pessoal? Letter B. O nome desse movimento social, Black Lives Matter, ficou em destaque nas manchetes dos principais jornais da atualidade por causa da morte do George Floyd, que foi a última que aconteceu. O nome Black Lives Matter se tornou um grito de guerra nos protestos. Qual é o significado desse nome em destaque, Black Lives Matter? Ele significa o que quando é traduzido para o português? Vidas brancas importam, vidas negras importam ou nenhuma vida importa? Letter C. No texto 1, aparece a palavra peaceful. Essa foi a palavra formada pela palavra peace, que significa paz, e o sufixo que a gente já viu no primeiro slide, full, que eu contei para você, significa cheio, completo. Nós podemos inferir, entender que o sufixo full, acrescentado à palavra peace, indica que, de uma maneira específica, um estado ou condição, ou cheio de qual dos 3? Letter D, letra D. No texto 2, a palavra brutality é formada pelo adjetivo brutal e o sufixo it, que a gente viu no primeiro slide também. Lembra do equality? Nós podemos dizer que o sufixo it formou um substantivo indicando um período de tempo, o estado ou a qualidade, ou ter a capacidade de fazer alguma coisa. Letra E, complete. Quando a gente observa a frase do primeiro texto, peaceful protest, nós podemos dizer que a frase do texto 1 está se referindo a um protesto o quê? O que esse peaceful significa? Ele pode ser traduzido como o quê, pessoal? Fiz a tradução, inclusive, quando a gente estava lendo o primeiro panfleto, ok? Aí a gente tem a explicação. O sufixo full em inglês. Esse sufixo full vem da palavrinha full, que significa cheio. Só que o cheio, olha só que legal, é escrito com 2 L's, tá? Então, por exemplo, a palavra beautiful é a união da palavra beauty, que é beleza, com a palavrinha full, que significa cheio. Então, é a mesma coisa que estar cheio de beleza, ou como a gente fala, bonito. Observem que quando a gente vai colocar o sufixo na palavra, o full deixa de ser escrito com 2 L's e passa a ser escrito com um L só, tá, pessoal? Isso acontece na formação de palavras. Às vezes a gente acrescenta letra, às vezes a gente tira letra, tá bom? O que importa aqui é vocês compreenderem que toda vez que esse sufixo full aparecer, significa que a pessoa, o objeto ao qual você está se referindo, está cheio daquela característica que veio antes do sufixo full, tá? Dito isso, compreendendo o que o full significa, vocês receberam uma tarefinha que precisa de muita atenção. Olha só.
Vocês vão observar a palavra na língua inglesa, compreender como ela foi traduzida literalmente e escrever que adjetivo é esse no português. Por exemplo, volta lá no beautiful. Beauty não é beleza? Full não é cheio? Se a gente fosse traduzir literalmente, ou seja, palavrinha por palavrinha, seria cheio de beleza. Mas ninguém fala, olha, fulano é cheio de beleza. A gente chama de bonito, não é? Então, beautiful não é cheio de beleza que fala, é bonito. A gente sabe que significa cheio de beleza por causa da formação da palavra, mas a tradução de beautiful para o português é bonito, tá? Olha o exemplo que a gente tem na letra F. Siga o exemplo. Grateful é cheio de gratidão, porque great é grato. Great é gratidão. E full é cheio. Então, quem é cheio de gratidão é aquela pessoa que é grata, ok? Vou fazer o primeiro aqui para deixar bem claro. Colorful é a mesma coisa que cheio de cor. Color é cor e full é cheio. Aquilo que é cheio de cor, como que a gente chama no português? Você vê um desenho que está cheio de cor, você fala que o desenho é o quê? Colorido. Ok, pessoal? Então, aqui a missão de vocês é colocar o adjetivo, qual é a tradução que a gente realmente usa para aquela palavra, tá bom? Na letra G, pedimos para vocês que assistissem a um vídeo muito bonito de uma canção chamada Glory, de um cantor John Legend. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa música. Eu vou mandar o vídeo para vocês, tá? E esse vídeo trata do assunto racism, trata de racismo. Sugeri que vocês conversem com seus familiares sobre isso, pesquisassem e elaborassem um pôster muito criativo sobre esse assunto. Vamos lutar sobre o racismo juntos, né? E para vocês entenderem bem a música, eu trouxe aqui a explicação de que ela fala. A música Glory, que é do John Legend, que ele não cantou sozinho, tem um rapper junto com ele, é uma música muito legal. Ela foi uma música tema de um filme chamado Selma, a luta pela igualdade. E esse filme conta a história desse moço da primeira foto, olha. Quem não conhece esse moço, vou apresentar para vocês agora. O nome dele é Martin Luther King. O Martin Luther King foi um ativista pelos direitos civis norte-americanos, tá? Ele viveu ali mais ou menos até os fins dos anos 60. E essas fotos foram retiradas no ano de 1965, pessoal, as três, olha só. O Martin Luther King, como vocês podem ver, era um homem negro e ele lutava muito pelo direito das pessoas negras nos Estados Unidos. Teacher, como assim? Que direitos que ele queria atingir? Nessa época, pessoal, os Estados Unidos viviam sob um regime segregacionista que era endossado pela lei. Como assim, teacher? O que é isso? Regime segregacionista endossado pela lei. Nos Estados Unidos existiam leis que tiravam direitos das pessoas negras. Existiam leis que separavam as pessoas negras das pessoas brancas, que colocavam as pessoas brancas como superiores. Essas leis foram apelidadas de leis de Jim Crow, que era um comediante daquela época, tá? Por exemplo, pessoal, naquela época tinha escola para negros e escolas para brancos, e não podiam se misturar, tá? Os brancos estudavam em escolas muito bem estruturadas e os negros estudavam em escolas mais ou menos. Não tinha livro, as cadeiras não eram tão boas.
Havia nos lugares públicos bebedouros para os negros e bebedouros para os brancos. Então, vocês já imaginam, o bebedouro para o branco era muito organizadinho, bonitinho. O do negro era meia boca. Havia banheiros separados para negros e para brancos. Vocês já devem ter visto isso em filmes. Vários filmes retratam isso. Os ônibus tinham lugares separados para negros e para brancos. Os restaurantes tinham assentos para negros e para brancos e não podiam se misturar. Os negros sentavam em um determinado lugar e os brancos em outros, tá? E um dos direitos que os negros não tinham era o direito ao voto, única e simplesmente por serem negros. E aí vocês falam assim, isso é muito pequeno. Não, não é, pessoal. Imagina uma cidade em que mais de 80% da população era negra e mais de 80% da população era proibida de votar porque era negra. Eles não tinham nenhum outro motivo para não poder votar, era só porque eram negros. Então, Martin Luther King lutava para que essas coisas acabassem, tá? Então, ele organizou uma marcha de Selma, que não é uma mulher, é uma cidade no estado de Alabama, até a capital desse estado, que se chama Montgomery. Entre Selma e Montgomery são 86 quilômetros de distância, tá, gente? Quando eu falo marcha, o povo a pé mesmo. Tinha gente de muleta, tinha gente de cadeira de rodas, que resolveu marchar isso tudo, tentando lutar pelos direitos deles. No primeiro dia foram 600 pessoas que tentaram e eles não conseguiram, porque a polícia reprimiu essa manifestação de uma forma muito violenta. Muita gente ficou ferida. As organizações racistas da época mataram muitas pessoas. Eles tentaram um outro dia, novamente. Dessa vez o Martin Luther King foi com eles. É a segunda foto que vocês estão vendo, olha só. Dessa vez foram mais pessoas. Quando eles chegaram em um determinado ponto da marcha, eles decidiram parar, porque a polícia estava esperando por eles novamente. Eles sabiam que ia ter um confronto violento. Numa terceira tentativa, mais de 3.000 pessoas tentaram novamente chegar até a capital e conseguiram, embora eles tenham tido um embate também com a Guarda Nacional. Muitas pessoas ficaram feridas, mas eles prosseguiram. E por causa dessa marcha que está sendo contada no filme, tá, gente? Essa história todinha do Martin Luther King foi contada no filme, tá bom? Por causa dessa marcha, eles conseguiram naquele ano que o direito ao voto fosse estendido às pessoas negras, tá? Então, o filme conta essa história da luta do Martin Luther King por esses direitos a serem conquistados, a marcha deles, que foi muito complicada, imagina 86 quilômetros, tá? Não é pouco, não. E a música foi a música tema desse filme, tá bom? Pensem muito sobre esse assunto. Quem tiver curiosidade, procura o filme na internet. Eu vou mandar o vídeo da música para vocês. Assistam e façam um pôster bem legal, tá? E o texto 3 trata com vocês Love and Racism. Aqui a gente está conversando sobre o fato de que todos nós nascemos com amor no coração, né, galera? A gente não nasce aprendendo a odiar. Isso é uma coisa que vem do nosso comportamento cotidiano. As crianças não começam a odiar até aprenderem a odiar. Não espalhe ignorância e ódio. Isso é uma doença transmitida pelo ar, ok? E na letra H, pedimos que vocês, com base no texto e no cartoon do texto 3, preencham o quadro, marcando com um X a alternativa correta. Só vale marcar yes ou no para cada uma das letras A, B, C, D ou E. Retorno posteriormente no vídeo de correção. Caso vocês tenham dúvidas, meus queridos, feel free to ask, é só me procurar, ok? Kisses!